vai falar nessa aula sobre a análise diferencial e semelhança. Bom, esses problemas que a gente viu no final do nosso curso, né, de mecânica dos fluidos, eles são de difícil solução, né, uma solução trabalhosa se forem resolvidos puramente de forma analítica. Porque são os problemas envolvendo mecânica dos fluidos, eles têm um grande número de variáveis e nem sempre o número de equações é suficiente. Às vezes a gente tem equações não lineares que complicam o desenvolvimento, né? E aí, em função disso, desenvolvem-se métodos experimentais que vão permitir a produção de modelos matemáticos condizentes com a realidade, tá? A análise dimensional é uma teoria matemática que, aplicada aos problemas de mecânica dos fluidos, ela permite a gente tirar um proveito melhor dos experimentos. E além disso, atrelada à análise dimensional, nós temos a teoria da semelhança, que baseada em princípios, né, que foram abordados pela análise dimensional, vai possibilitar a solução de certos problemas. A teoria da semelhança, ela nos permite avaliar um problema em escala modelo, né? A gente faz modelos em menores tamanhos para representar problemas da escala real. Então, estudar um fenômeno, né, da mecânica dos fluidos através de modelos. Bom, então, basicamente, o que a análise dimensional faz eu tenho um fenômeno envolvendo mecânica dos fluidos, envolvendo o escoamento de um determinado fluido, e esse fenômeno ele depende de N variáveis dimensionais, como, por exemplo, a massa específica, a velocidade, a força, enfim, eu tenho N variáveis e eu posso tentar resolver esse problema de forma analítica, que a gente viu, né, a análise integral e a análise diferencial, mas eu posso também aplicar os conhecimentos de análise dimensional, reduzindo esse número de variáveis a um problema com K variáveis, e essas variáveis são adimensionais, formadas por uma relação entre as variáveis dimensionais, tá? A gente vai ver isso melhor. Então, basicamente, eu tenho 4 dimensões básicas, né? E a gente vai representar o número de dimensões básicas pela letrinha J. Eu posso representar elas como massa, comprimento, tempo e temperatura, ou como força, comprimento, tempo e temperatura, tá? Então, nós temos essas 4 dimensões básicas. E aí, o que vai diferenciar uma da outra, né? Se eu estiver falando em termos de massa ou em termos de força. Vamos imaginar, então, que eu tenho que encontrar experimentalmente a força em um fluido, e essa força é função das variáveis comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade. Então, para definir essa curva, né, que vai representar como que a força varia em função dessas variáveis, eu tenho que encontrar no mínimo 10 pontos para poder caracterizar essa curva e caracterizar o escoamento como um todo. Então, imaginando que eu tenho que definir no mínimo 10 pontos, e para cada ponto eu tenho que variar esse comprimento, tenho que variar todas as variáveis envolvidas, eu vou gastar um tempo e cada experimento ele tem um custo, né? Então, eu vou gastar dinheiro aí relacionado ao número de vezes que eu vou ter que realizar esse experimento em função dessa quantidade de variáveis, que eu tenho que ficar variando cada uma das variáveis, é um pouco redundante, né? Mas para poder determinar as curvas, né, que vão representar o meu escoamento. Então, com a análise dimensional, eu consigo representar essa quantidade de variáveis, reduzindo elas através de uma forma equivalente. Então, aqui a gente já vai pegar um resultado que a gente vai encontrar lá no final, eu trouxe ele aqui para o início. Esses números adimensionais, eles são relações entre as variáveis que representam o fenômeno, tá? Então, se a gente tem lá, quais eram as variáveis? Força, massa específica, velocidade e comprimento, e viscosidade.
E aí eu posso relacioná-las de tal forma que eu obtenha uma quantidade de números adimensionais. E aí eu vou ter menos parâmetros, né, para poder variar e encontrar essa curva, né, para poder solucionar o meu experimento. Então, por exemplo, neste caso, a gente tem lá, a gente conseguiu representar as variáveis na forma de um adimensional que a gente já conhece, que é o número de Reynolds, e também um outro coeficiente que é chamado coeficiente de força, tá? E aí ele vai ficar apenas função de um número adimensional. Então, essa análise dimensional, né, ela se baseia no princípio da homogeneidade dimensional, ou seja, se uma equação expressa realmente uma relação apropriada entre as variáveis de um processo físico, ela vai ser dimensionalmente homogênea, ou seja, cada um dos seus termos aditivos vai ter as mesmas dimensões. Por exemplo, a equação de Bernoulli. A gente obtém que cada um desses termos que estão aqui, P sobre Rho, V ao quadrado e G vezes Z, cada um desses termos representa, né, dimensionais de velocidade ao quadrado. Então, vai ser comprimento ao quadrado dividido pelo tempo ao quadrado. Eu vou obter isso tanto nesse termo, como neste e como neste. Então, esse é o princípio da homogeneidade. Bom, os números adimensionais, eles são independentes, as suas grandezas, elas são independentes, tá? Então, eu tenho lá as 4 grandezas fundamentais, ou as quatro grandezas básicas, né, que representam o escoamento. Eu posso escrever para os números adimensionais que essas grandezas, elas todas têm expoente zero, ou seja, ele independe dessas grandezas. Então, por exemplo, o número de Reynolds, né, ele é obtido pela multiplicação da velocidade vezes o comprimento característico, né, seja ele um L ou o diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade cinemática. Se eu substituir aqui as dimensões de cada um desses termos, eu obtenho, né, essas grandezas básicas elevado a zero, ou seja, o número de Reynolds independe do comprimento, do tempo, da força e da temperatura, tá? Os números adimensionais, eles costumam ser indicados pela letra π. E aí, para encontrar, né, quais são os números adimensionais que representam cada tipo de escoamento, a gente pode utilizar o teorema dos π. São vários os métodos para reduzir um conjunto de variáveis dimensionais a um conjunto menor de grupos adimensionais, e a gente vai utilizar o teorema π de Buckingham, que permite que os grupos π sejam determinados em uma ordem sequencial, sem recorrer a expoentes livres, tá? É uma forma mais simples de determinar os adimensionais. Então, basicamente, o que a gente vai ver no teorema dos π? Se um processo físico ele satisfaz a condição, né, de homogeneidade dimensional e ele envolve N variáveis dimensionais, por exemplo, aqui nesse problema da força, né, a gente tem como variáveis dimensionais força, comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade, 5 variáveis dimensionais. Então, eu coloquei aqui. Ele pode ser reduzido a uma relação entre apenas K variáveis, né, ou πs, e essa redução vai ser, né, dada pelo número J, que é dado por N menos K, então a gente vai conseguir obter K variáveis adimensionais, né, que vai ser igual ao número máximo de variáveis que não formam um π entre elas, e é sempre menor ou igual ao número de dimensões que descrevem as variáveis. Bom, a gente tem que o número de dimensões que descrevem as variáveis são comprimento, massa e tempo. Aqui a gente não tem a relação com a temperatura, então nós temos 3 variáveis básicas, né? As variáveis dimensionais. Então, basicamente, esse J ele vai ser menor ou igual a 3. Para a gente encontrar quantos números π vão representar o nosso escoamento, a gente subtrai
né, o número de variáveis do número de dimensões básicas. E aí a gente vai ter 2 números π, descrevendo essa relação entre força, comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade. A segunda parte do teorema dos π, ela diz, né, para encontrar a redução J, né, e depois selecionar esse número, né, de J variáveis de escala que não formem um π entre as mesmas. Então, se a gente tem, por exemplo, um valor, né, as variáveis V1, V2, V3, V4 e V5, eu tenho que selecionar entre essas 5 variáveis quais delas não possibilitam a formação de um número π entre elas, ou seja, de um número adimensional entre elas. Então, quais delas não cancelam, né? Elas juntas não têm unidades elevadas a zero. E aí, a gente vai separar essas variáveis e cada grupo π que a gente quer, ele vai ser um produto de potências dessas J variáveis que nós separamos, né? Que não formam um número π entre elas, e mais uma variável adicional, que é uma das outras 2 que sobraram, a qual vai ser atribuído qualquer expoente convenientemente diferente de zero. Cada grupo π vai ser independente. Então, aqui, se a gente separar 3 variáveis que a gente considera, né, variáveis que não formam π entre elas, então, supondo que V2, V3 e V4 não formam π entre elas, a gente pode escrever 2 números π, que vai ter essas 3 que não formam π entre elas, mais uma das outras 2 que sobraram, então V1, e o outro π vai pegar a outra variável que sobrou, V5, tá? E eu posso elevar essa variável a qualquer expoente que eu queira, de forma conveniente. E aí, de forma algébrica, eu consigo determinar todos os outros expoentes. A gente vai fazer um exemplo que vai facilitar, tá? E aqui está descrito o passo a passo do teorema dos π, né? Basicamente tudo isso que eu falei, mas de forma listada, né? Então, liste e conte as n variáveis que estão envolvidas no problema. Liste as dimensões de cada variável de acordo com o sistema, né? Ou de massa ou de força. Encontre J, o número de π's que a gente vai ter. Inicialmente, escolha J igual ao número das diferentes dimensões presentes e procure J variáveis que não formem um produto π entre si. Se não for possível, reduza J de 1 e procure novamente. Selecione J parâmetros de escala que não formem um produto π, certifique-se que eles sejam satisfatórios e, se possível, tenham alguma generalidade. Então, tentar escolher parâmetros, né? Por exemplo, massa específica, velocidade ou comprimento, porque são parâmetros genéricos e podem ser encontrados em diversos tipos de problemas de mecânica dos fluidos. O quinto passo, acrescente mais uma variável a essas variáveis que nós escolhemos, né? As J variáveis, e forme um produto de potências. Determinar algebricamente os expoentes, né, que vão tornar o produto adimensional. Tentar arranjar esse produto π, né, de tal forma que as variáveis de saída ou as variáveis dependentes, tais como força, queda de pressão, torque e potência, que essas variáveis apareçam no numerador e que elas tenham, né, um expoente igual a 1. Fazer isso sequencialmente, acrescentando uma nova variável cada vez que a gente for proceder novamente, né? E aí, assim, a gente vai encontrar todos os K envolvidos. Escrever a função final adimensional e verificar se os termos, eles são realmente adimensionais. Bom, aqui eu coloquei uma tabela para consultar de forma prática e rápida, né? As dimensões de cada uma das grandezas. Então, por exemplo, a aceleração, ela tem dimensão L vezes T elevado a menos 2, enfim. Para ficar mais fácil, para a gente não ter que ficar deduzindo toda hora todas as grandezas, né?
nós temos alguns números adimensionais que são importantes para descrever e a gente costuma utilizá-los rotineiramente. Então, esses números adimensionais que a gente vai falar aqui agora, a gente deu nomes a eles, né? A gente não, mas os autores que encontraram esses valores adimensionais deram nome a eles, e eles são muitas vezes utilizados para resolver os problemas de mecânica dos fluidos. São bastante conhecidos. Bom, as forças que a gente pode encontrar nos fluidos que estão escoando, né, elas são as forças de inércia, as forças de viscosidade, pressão, gravidade, tensão superficial e compressibilidade. A razão entre essas duas forças, ela vai ser uma razão adimensional. E a gente pode listar, né, 4 adimensionais que são muito utilizados na análise envolvendo fluidos. Então, a gente vai falar sobre cada um deles e eles representam uma relação entre as forças de origens diferentes que agem no escoamento de um fluido. Então, como eu falei, pode ser uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas, uma relação entre as forças de gravidade e a força de pressão, por exemplo, enfim. O número de Reynolds, então, nós já vimos, né? ρVd ou ρV vezes L sobre μ. O número de Euler, que relaciona a pressão à massa específica e a velocidade ao quadrado. O número de Freud, que relaciona a velocidade ao quadrado com a gravidade e com o comprimento. E o número de Mach, que relaciona a velocidade com A aqui, ou C, né? Que é a velocidade do ar. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre semelhança ou a teoria dos modelos. Devido ao grande número de variáveis envolvidas, é normalmente impossível determinar todos os resultados numéricos que são referentes a um fenômeno da mecânica dos fluidos, de forma puramente analítica. A gente já falou sobre isso. Uma das formas de simplificar as pesquisas é através da construção de um modelo em escala, né, que vai simular as condições do fenômeno em escala real. E esse fenômeno em escala real a gente vai chamar de protótipo. E aí, basicamente, para que a gente garanta condições de semelhança, a gente tem que atender a uma série de parâmetros. Então, entre o modelo e o protótipo, deve existir semelhança geométrica. Então, eles podem ter dimensões diferentes, no entanto, devem ter o mesmo formato. Entre o modelo e o protótipo, deve ter semelhanças cinéticas, ou seja, as velocidades das partículas fluidas, que são homólogas, elas vão ter que ter uma relação constante entre si, a velocidade do modelo e a velocidade do protótipo. Entre o modelo e o protótipo deve existir semelhança dinâmica, ou seja, as forças que agem em pontos homólogos, elas vão ter que ter uma relação constante. Bom, essas relações sendo satisfeitas, né, e a relação de semelhança, ela vai ser completa, e os adimensionais do protótipo, eles vão ser iguais aos adimensionais do modelo. E aí a gente pode estabelecer algumas escalas de semelhança, que são a relação entre uma grandeza referente ao modelo e a mesma grandeza referente ao protótipo. Então, por exemplo, na escala geométrica, a gente tem o comprimento do modelo dividido pelo comprimento do protótipo. Na escala de velocidades, a velocidade do modelo dividido pela velocidade do protótipo. E a gente pode fazer isso para as diversas grandezas. Então, a grandeza no modelo dividido pela mesma grandeza no protótipo. Bom, fazendo a relação entre os números de Reynolds para um protótipo e para um modelo, a gente observa, né, a relação entre as escalas, né? Então, a gente tem a escala da viscosidade, vai ser igual à escala da massa específica, vezes a escala da velocidade, vezes a escala geométrica. E a gente pode fazer isso tanto para Euler quanto para Freud. Bom, isso aqui facilita muito na hora de analisar, né, um protótipo em função de dados, parâmetros obtidos nos modelos. Então, a gente tem um exemplo, né, deseja-se determinar a força de arrasto que age num sonar
de um submarino por meio de testes efetuados com o modelo na escala 1:5. Os testes são realizados em água a 20 graus Celsius a uma velocidade de 60 km por hora. E a força de arrasto medida é de 30 newtons. Sabendo que o protótipo utiliza água a 4 graus Celsius, calcular a velocidade do submarino em condição de semelhança completa e determinar a força de arrasto correspondente. Considere que o problema ele é função das variáveis, comprimento, velocidade, massa específica, viscosidade e força de arrasto. E as massas específicas e as viscosidades para a temperatura de 4 graus, tanto para a temperatura de 20 graus, são dadas. Alguns exercícios sugeridos. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigada, pessoal!